Olá, eu sou o jornalista André Madruga e este é o podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. No programa de hoje, eu recebo os cientistas políticos João Ferri Júnior, coordenador do Manchetômetro, Lidiane Vieira e Eduardo Barbabella. Bem-vindos, pessoal. Olá! Tudo bem, André? Como é que tá? Olá, André, tudo bom? Tudo ótimo. Bom receber vocês aqui. O tema de hoje é a entrada do Carlos Bolsonaro no partido do Crivella, o Republicanos. Republicanos, para quem não sabe, é o ex-PRB, é um partido ligado à Igreja Universal do Bispo Macedo, que é tio, né, do Crivella. Isso, tudo familiar, tudo sanguíneo. Isso. O Crivella é ex-bispo da Igreja Universal. Então, essa notícia veio acompanhada também de outra, que o Carlos Bolsonaro, além de estar no partido do Crivella, ele vai fazer parte da campanha do Crivella, naquela função de fazer a comunicação do jeito que ele fez a comunicação do pai dele, o presidente Jair Bolsonaro. A eleição promete, né? Mas antes de tudo, eu vou perguntar pro João. João, vai ter eleição? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal, mas do jeito que estão as coisas, eu acho difícil manter o calendário eleitoral, porque, assim, se tudo correr da maneira como está previsto, o vírus ainda vai estar bastante ativo durante o inverno, né? A primavera começar em setembro, você imagina a gente começar a sair das casas no final de setembro, que é final de setembro, isso não dá tempo de armar uma eleição, eu acho. Então, ela provavelmente, eu acho que vai ser remarcada para mais tarde, né? Existem até propostas de se cancelar e estender os mandatos até 2022 e fazerem todas as eleições juntas, né? É uma proposta do Aécio Neves, né? Do Aécio Neves, uma delas. Que é engraçado essa proposta, porque os jornais noticiaram, mas é difícil achar o texto da proposta. É uma coisa que nós ainda estamos averiguando qual o conteúdo exato dela, porque não achamos o texto original da PEC, né? Proposta por ele. Então está complicado o negócio, quer dizer, a gente vai falar de eleição municipal aqui, mas é uma possibilidade que hoje em dia está ficando um pouco remota, eu acho. Pelo menos nos modos que a gente pensava até pouco tempo, né? Mas eu acho que vale a pena a gente discutir aí o que seria, mesmo que hipoteticamente, essa ajuda, esse trabalho do Carlos Bolsonaro pró-Crivella aqui no Rio de Janeiro, né? Só lembrando que no primeiro pronunciamento do Bolsonaro, que ele alarmou o país contra o isolamento social, o Crivella no dia seguinte indicou que ia liberar parte do comércio. Já era um prenúncio do acordo que veio sair logo depois de parte da família Bolsonaro entrando no partido do Crivella. Na realidade, André, acho que o prenúncio é um pouco antes. O prenúncio é a dancinha deles, né, em fevereiro. Não sei se vocês lembram disso. Lembra, gente? Numa comemoração que teve na Enseada de Botafogo, da Igreja Internacional da Graça, eles estavam comemorando 40 anos, se eu não me engano, e eles fizeram tipo um mega show, tem algumas estimativas de 100 mil pessoas, e o Bolsonaro estava lá, assim como o Crivella. Isso viralizou na internet, um videozinho deles dois dançando juntos. Foi a iniciativa até do Jair Bolsonaro de abraçar o Crivella, eles rodando. E os filhos dele também estavam? Eu não tenho certeza, mas acho que o Carlos estava. Mas, de qualquer maneira, naquele mesmo dia, o Bolsonaro também estava na inauguração do acesso para a linha vermelha da Ponte Rio-Niterói. Então, para mim, aquilo ali já era um sinal de uma aproximação bem clara, né? Porque o Bolsonaro estava fazendo sala em alguns eventos muito importantes, políticos e religiosos, o que eu acho que talvez a mídia, de novo, está deixando um pouco de lado esse aspecto, né, da presença religiosa que Bolsonaro está incentivando, né, com essas alianças. E Lidiane, o que você acha do fato do Bolsonaro estar isolado agora, tentar essa reaproximação com os evangélicos? Eu acho que desde antes das eleições de 2018, a igreja evangélica, e aí pensando mais os pentecostais e os neopentecostais, a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Assembleia de Deus do Silas Malafaia, todas essas instituições apoiaram formalmente, né, o Bolsonaro e viam nele um projeto político de poder e de interferência especialmente nas pautas mais progressistas, né? Esse núcleo duro que a gente vê
de apoio do Bolsonaro, por exemplo, você vê numa crise dessa, ele ainda tem quase 30% de ótimos na avaliação do governo dele, eu considero que os evangélicos são muito responsáveis por isso. A gente vê, por exemplo, para dar dados do Datafolha, eles fizeram uma pesquisa no final do ano passado, que os evangélicos chegaram em torno de 31% da população brasileira. E fazendo estimativas de que até daqui sei lá, 2030, eu acho, 2032, os evangélicos já vão ultrapassar os católicos. E no Rio, isso é maior ainda, né, Lidiane? A gente tem no Rio de Janeiro um município com mais, que é Nilópolis, né? Um município com mais igrejas evangélicas por metro quadrado. Então, esse fenômeno no Rio de Janeiro ainda ganha mais força. Me permita falar uma coisa, eu acho o seguinte, o Bolsonaro, ele está agindo, se você for olhar de uma maneira mais abrangente, ele está agindo não só por meio dessa aproximação com os evangélicos, mas eu acho que de maneira a tentar projetar a popularidade dele de, né, candidato vitorioso à presidência, ou seja, supostamente dono de um grande eleitorado, projetar isso ou transformar isso, né, em converter isso em capital político pelo menos nas grandes cidades, ou nas cidades em geral, porque ele está fazendo outras alianças, e se vocês prestarem atenção, não é só com evangélicos. O evangélico é um dos grupos de apoio dele, um dos preferenciais, obviamente, mas em São Paulo, por exemplo, é com o SCAF que ele está, que eram as conversas de apoio. Da mesma maneira como aqui é Crivella, lá é SCAF. Então, em cada lugar, acho que ele ele escolhe um candidato conservador que mais tenha, não sei, que seja conveniente no sentido político, porque tudo isso tem a ver com alianças partidárias, como a gente bem sabe, com alianças de grupos e tudo mais. Aqui no Rio de Janeiro, exatamente porque a Lidiane falou, seja pela força do eleitorado evangélico, eu acho que pega bem ele por aí. Para ele parece ser uma coisa que dê resultados. Com certeza. É só fortalecer a questão da presença dos evangélicos por conta da gente estar falando da presença e da entrada agora do Carlos Bolsonaro e do Flávio no Republicanos, né? Porque o assunto vinha por aí, né? De como esses dois atores da família Bolsonaro estão se vinculando a um partido que é absolutamente vinculado à Igreja Universal do Reino de Deus. Saiu uma matéria no Valor que 55% das publicações pró-Bolsonaro são feitas por robôs. E a gente sabe que isso passa muito pela mão do Carlos Bolsonaro, né? Então, qual é a perspectiva que vocês têm para a eleição de um Carlos Bolsonaro por trás da comunicação do Crivella? Eu acho o seguinte, veja bem, a gente precisa colocar as coisas em perspectiva. A eleição municipal não é eleição para presidente. Assim, o Bolsonaro ganhou a eleição para presidente. Tá certo que, assim, primeiro tem um grande sucesso enorme dessa estratégia de redes sociais dele, que o colocou em segundo turno. Mas no segundo turno ele ganhou em grande medida contra o PT, ou seja, explorando o antipetismo. Como campeão do antipetismo, ele conseguiu arrebanhar votos suficiente para derrotar o Haddad. Na eleição municipal, acho que as coisas não são tão simples assim. Primeiro que, assim, não vai estar concorrendo exatamente com o candidato PT, não vai ter nenhum candidato PT viável aqui no Rio de Janeiro. Segundo que o tempo passou, ou seja, o Bolsonaro foi presidente da República, essa crise do coronavírus está se queimando muito. Então, assim, o capital eleitoral que o Bolsonaro vai emprestar para o Crivella, não sei se é tão bom assim, né? Ou seja, o Crivella já é um cara que tem a base evangélica mais ou menos garantida, inclusive a estratégia do Crivella me parece ser bastante clara, e foi a estratégia que deu certo para ele na eleição passada, que é fazer o seguinte, garantir o voto evangélico, numa eleição que você tem muitos candidatos, então fraciona demais o voto. Como você garante o voto evangélico? Assim, uma boa parte do voto evangélico, é verdade. Estou falando que todos os evangélicos votam igual, mas assim, uma boa parte. Aí você consegue o suficiente para passar para o segundo turno. Aí no segundo turno ele se contrapôs a um candidato de esquerda, que é o Freixo, né, do PSOL, que é um partido que é muito ruim de campanha nas periferias do Rio de Janeiro. Só consegue fazer campanha, como se diz no Rio de Janeiro, para o lado de cá do túnel, Rebouças. Então, e aí o Crivella ganhou. Né? Dessa vez, não sei se vai ser bem assim, porque assim, o Crivella está muito queimado, eu acho que ele tem uma rejeição alta, e não sei quanto o Bolsonaro empresta ou seja, transfere de voto para o Crivella, que já não são do Crivella. Talvez faça até perder voto.
E outra coisa, quer dizer, esses caras, esses filhos do Bolsonaro, gênios da comunicação das redes sociais, também é uma coisa que, assim, a gente precisa ainda, eles precisam se provar ainda. Não é esse tipo de campanha que eles fizeram de massivamente agressiva, fake news, não sei se dá certo em todas as campanhas, não sei se dá certo no plano municipal, O entendeu? que eu disse A gente, foi no sentido deles apelarem de novo, não no sentido de é, serem vitoriosos de novo. não, eu acho que no sentido de apelar de novo, você pode ter certeza que vai ser por aí, porque os caras não sabem fazer de outro jeito. Né? Eu acho que é por aí que eles fazem, entendeu? É a campanha do fake news, da desinformação, vai ser assim, criando factoide para atacar os adversários, uma campanha em grande medida negativa, é isso que eles fazem, eles não estão entrando como marqueteiro para fazer uma imagem do Crivella e fazer uma plataforma de governo para o Crivella, entendeu? Super legal na educação, no transporte, não é por aí o negócio, não é por aí. Dá para perceber que não é pela reação do Carlos Bolsonaro no Twitter em relação ao tal dos afagos do Lula e do Dória, né? Vocês viram o Claro, tweet dele? Ainda claro. precisa desenhar eis as duas bandas que formam a bunda. Então, assim, se é essa pessoa que vai conduzir uma eleição do Crivella, a gente pode esperar muitas coisas bizarras, né? E eu queria colocar na conversa o Eduardo. Eduardo, como é que você imagina a posição do jornal o Globo nessa campanha? A gente sabe que durante o ano passado o Crivella sofreu algumas tentativas de impeachment, né? E pelo menos a TV Globo fez uma campanha muito grande contra o Crivella. Como é que se comportou o jornal o Globo nesse período? Bem, André, o jornal o Globo foi, durante o período Crivella, né, durante esse mandato do prefeito Crivella, foi bastante crítico à sua gestão. Eles não se omitiram de criticar a ineficiência da gestão Crivella e foram bastante duros, né, foram muito duros com a prefeitura sempre que eles tiveram oportunidade, né? Sempre que o governo, sempre que a prefeitura, a gestão municipal cometeu algum erro, realizou algum deslize, eles estiveram presentes, né? Por exemplo, a ciclovia Tim Maia, que ela vem com problemas desde a gestão Eduardo Paes, ela foi assunto durante esse tempo e houve durante muito tempo recorrentes reportagens sobre isso, exatamente para criticar a prefeitura e também vamos dizer, como a prefeitura tentava sempre reabrir a ciclovia Tim Maia, mesmo que a ciclovia não estivesse preparada para receber pessoas, né? não tivesse os laudos necessários. Dito isso, eu acho que a Globo em geral, né, principalmente o jornal Globo, ela vai se comportar uma eventual eleição discutindo quatro forças, né? Quatro forças são bem claras nessa eleição. Nós vamos ter uma força do Crivella com o clã Bolsonaro, né? Como eles vão chamar durante esse período, a Aliança Republicanos 10, é assim que eles vão chamar, em alusão à Aliança pelo Brasil, que não foi o partido do clã Bolsonaro, que não conseguiu a sua organização, não conseguiu se organizar a tempo das eleições municipais. O governador Wilson Witzel, que também será uma força, né, também terá o seu espaço, ainda mais com a sua ação dentro do sistema, dentro da crise do coronavírus. E Ele tem dentro que o João estava falando, o Witzel vai trabalhar, a estratégia dele é trabalhar para dividir o eleitorado do Crivella, né? O eleitorado da direita, e tirar esse pessoal que votou nele e votou no Bolsonaro na última eleição. Sim, nós vamos ter aí uma grande divisão, um grande racha nesse eleitorado, né? E que a gente vai compreender exatamente o que a Lide e o João estavam discutindo, né? Qual é realmente o poder de concentração de votos, né? de manter os seus votos do clã Bolsonaro, porque nós vamos ver o Witzel, que foi eleito com a força desse clã, entrando em choque direto com esse clã agora, na campanha para a prefeitura. Então nós vamos ver nós vamos ver o real poder deles ali. Nós temos também, ainda nesse núcleo de direita, nós temos o Eduardo Paes, que virá como candidato do DEM.
e que tem como uma de suas maiores realizações durante o seu período na frente da prefeitura um grande trabalho com as clínicas da família. Então, ele trabalhou muito a questão da saúde no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes trabalhou, sobretudo, com as OS, né, que são extremamente complicadas, mas que ganharam muita popularidade junto à população. Ele era muito bem avaliado na saúde. Então, no momento de coronavírus, ele sai na frente com essa lembrança da população. E, do lado da esquerda, nós temos ainda dois grandes candidatos ali, né, duas pessoas que estão despontando, que é a Marta Rocha, pelo PDT, e o Marcelo Freixo, com vantagem do Freixo, né, claro, que já é um candidato recorrente, vem com um eleitorado forte. Então, nós vamos ter um choque dessas quatro forças para decidir quem vai chegar ao segundo turno. Acredito que o sonho de Crivella, Eduardo Paes e o candidato do Witzel seria enfrentar o Marcelo Freixo, porque o Marcelo Freixo é o candidato da esquerda, e a esquerda, historicamente, é fácil de você construir uma discussão contrária no Rio de Janeiro. Né? Nós temos visto isso nos últimos anos, né? Ainda mais com o apoio do PT à candidatura do Freixo. Isso se demonstra bastante forte. A Benedita acho que vem como vice do Freixo, né? Sim. Até a gente pode perceber essa discussão porque, por exemplo, existe um debate sobre a possibilidade de um vice-prefeito do Eduardo Paes que tenha ligações com a igreja evangélica, que seja, né, como se fala, que seja evangélico, mesmo que esse conceito de evangélico seja extremamente complicado, porque é um conceito amplo. E isso demonstra o quê? Demonstra uma tentativa de abarcar esse clã, abarcar esse grupo, que está muito mais, pelas pesquisas, demonstra que estão muito mais conectadas ao Crivella, a uma direita, do que a uma esquerda. Então, eles têm esse foco. E acho que o Freixo, né, a esquerda quer enfrentar o Crivella, quer enfrentar o candidato que está incapaz de produzir uma boa prefeitura, que está mal e que vai entrar num combate direto com eles. Acredito que a esquerda teria muito mais interesse nisso, até porque o Eduardo Paes tem resultados para demonstrar e o Witzel tem a máquina do Estado também. Então eu entendo que existe essa discussão. E nessa disputa, pelo histórico, me parece que o Globo vai se aliar ao Eduardo Paes. Eu diria que o Globo vai ficar entre o Eduardo Paes e o Wilson Witzel no início. Vai afagar os dois lados, porque vê os dois lados muito bem, com prioridade ao Eduardo Paes, sim. Se tivesse um segundo turno entre Witzel e Eduardo Paes, eu apostaria que eles iriam apoiar um pouquinho mais o Eduardo Paes, mas não veriam com maus olhos uma vitória de um candidato do Witzel. Ótimo. Querem falar mais alguma coisa? Eu só queria falar o seguinte, é uma coisa que a gente tem notado no Manchetômetro, é que a grande mídia, por exemplo, pelo menos essa produzida no Rio de Janeiro, Rede Globo ou Globo, eles cobrem, desculpa a expressão, mal e porcamente a eleição municipal, né? Se a eleição para governador já é fraca, porque ocorre durante o mesmo período de presidente, de prefeito também é bem ruim, assim, tem pouca cobertura. Então a gente fica meio assim num certo vácuo, é uma coisa antigamente muito dependente do horário eleitoral gratuito, agora ele diminuiu também, ou seja, é uma eleição que eu acho que está cada vez menos popular, menos democrática essa eleição para prefeito. Mas vamos torcer para que a pandemia passe rápido, que a gente tenha eleição esse ano na data certa. Assim, otimismo nunca, às vezes é demais, mas assim, um certo otimismo agora ainda dá para ter, pelo menos. E até aproveitando essa onda de otimismo, também torcer que o Globo faça uma campanha, acompanhe mais a campanha de prefeito, né, de municipal, principalmente da capital,
porque nós vimos o que aconteceu na eleição do Crivella, e acho que eles também sentiram um pouco disso. Eles sentiram qual é o resultado dessa ausência de campanha, né? Então, acho que a gente pode esperar que pelo menos mude alguma coisa, até para a gente comparar, por exemplo, com o estado de São Paulo, onde nós temos um Estadão e uma Folha que são muito ativos com as questões municipais, né? A campanha de 2016 foi uma campanha que teve uma grande cobertura. Inclusive, se a gente lembrar que o candidato à reeleição não conseguiu vencer. Então, nós tivemos uma campanha que foi muito forte nas páginas dos jornais. Então, eu acho que a gente tem que torcer para esses ventos do otimismo que o João trouxe, que também iluminem essa cobertura. Porque seria extremamente importante para a democracia, claro, mas para o município do Rio de Janeiro nesse momento. Gente, estamos encerrando mais um podcast. Obrigado, André. Obrigado, João. Obrigado, Lid. Foi ótimo participar com vocês. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Sempre bom conversar com vocês, gente. Obrigado. Por hoje é isso. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais. Para continuar informado sobre o nosso trabalho, acesse manchetômetro.com.br. E para lembrar, participe também da nossa campanha de financiamento coletivo no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado a todos e até o próximo episódio.